Quem é você ou o que é você? Será que alguma vez na vida você já parou para pensar que de repente não somos um sujeito, nós somos um fenômeno e um grande fenômeno, afinal? Olá, meu nome é Bruno Henrique, sou terapeuta holístico e esse é o Dinâmicas do Ser. Nós não somos só um corpo e não precisa que nem que a gente tenha uma ideia sobrenatural, né, de acreditar na alma, no espírito, né, no primeiro momento. Basta a gente pensar que o nosso corpo ele é feito de matéria, né? Ele é feito de átomos, são os mesmos elementos químicos, né? Temos a biologia comum à espécie humana, porém cada um de nós é diferente, cada um de nós tem características muito variadas, muito pessoais, que o corpo por si só não seria capaz de explicar, já que ele é feito do mesmo elemento, da mesma essência, né? Aí, então nós podemos já perceber que o corpo ele tem uma participação muito grande dentro da nossa formação, daquilo que a gente vai tentar entender, então, do que a gente seja. Mas ele não tem como ser considerado como o total responsável por tudo. Um problema fisiológico que a gente possa ter, ele pode sim vir a alterar de repente o nosso comportamento, emocionalmente ele pode nos afetar, mas não necessariamente ele tem a capacidade por si só de criar as nossas emoções, né, de uma forma isolada, digamos assim. Tampouco nós não somos a nossa mente somente, né? Porque a nossa mente ela também ela é limitada dentro de um certo contexto, e aí nós temos a psicologia, nós temos as noções aí do inconsciente, as nossas interações, as construções que a gente faz a nível social, dentro dos espaços que a gente tem, a interação, né, dessa mente com o nosso corpo, nós temos vários processos em cima dessa mente. Então a mente também não pode definir que nós somos uma mente, porém nós temos uma mente. E essa mente ela ainda é muito estudada, a gente não sabe exatamente quais são todas as capacidades, né, que ela tem. Porém, não responde por tudo, porque algumas coisas independem da mente para funcionarem, né? Se fosse tudo dentro da mente da gente, a gente pensava naquilo que a gente quisesse se tornar ou ser, e aí magicamente tudo se realizaria. Então eu penso aqui, né, tento controlar com a minha mente, falo, eu não quero sentir medo, eu não quero sentir dor, eu não quero sentir isso. No entanto, a coisa está lá dentro da gente, a gente não tem como evitar. Tanto quanto muitas vezes, mentalmente, né, dentro da nossa mente, a gente não tem nem motivos para estar sentindo determinadas coisas e mesmo assim nós sentimos. Então nós vamos ver que também a mente ela responde por uma boa parte do nosso funcionamento, mas ela não consegue também responder por tudo aquilo que a gente é. Nós temos aí desejos, né? Nós temos e o desejo ele é tão interessante que a gente tem um desejo, mas a gente não controla de onde ele vem, a gente não controla o porquê ele vem. Ele simplesmente está ali, né? Ele vem de algum lugar, né? Então, nós temos nossos sonhos, nós temos nossas características, necessidades pessoais, né? Tudo isso faz com que nós sejamos, né? Ou sejamos,
né, vai o português aí, ou sejamos algo muito maior do que só isso que a gente consegue ver. Então, o que que a gente, quando a gente fala, né, essa ideia que a gente está trazendo de não se trata de quem é você, mas o que é você, porque como a gente não consegue ter, inclusive, consciência de tudo, de onde tudo vem, de onde tudo tá, ou para onde tudo de repente, inclusive, está indo, a gente não consegue definir tão fácil assim, eu sou isso, e dar um ponto final. Né? Tudo isso é muito dinâmico dentro da gente, tudo isso tem movimento. Hoje nós estamos de um jeito, amanhã estamos de outro jeito. E aqui a gente já vê que aquela coisa, né, que o ser é muito mais importante, né, do que estar, isso varia um pouco, a gente vai conversar muito sobre isso, porque ser também às vezes pode ser uma coisa que a gente quer definir, e às vezes a nossa essência não vai parar em algum, né, em algum lugar somente. Então a gente às vezes vai ter que fazer um pouquinho das pazes aí com o estar, né, também, conseguindo entender aí a importância e o valor que momentos têm na nossa vida. Então onde que a gente quer chegar? No mínimo, mesmo que a gente não consiga definir o que a gente realmente é uma pergunta assim que acho que vai acompanhar a gente em nossa história humana durante muito tempo, né, até a gente conseguir, né, desvendar, né? Talvez nem seja a grande ideia desvendar isso como um todo, né? Chegar a um fim, né? A ideia de fim ela é meio estranha, né, na cabeça da gente, na mente da gente, mas no mínimo a gente pode tentar começar a entender o que a gente não tem como deixar de ser. Então, por exemplo, no meio disso tudo, no meio de tantas variações, nós vamos perceber que o quê? O que é mais sensato, né, de nós pensarmos seria que nós somos, na realidade, uma interação de tudo isso. É onde tudo isso, as características físicas, as características, né, tudo que é biológico, tudo que é, né, o funcionamento biológico, as necessidades do corpo, as necessidades da mente, as necessidades das nossas emoções, a necessidade dos nossos pensamentos, né? Tudo isso aí vai ter que juntar em alguma coisa. E nós poderíamos então colocar que essa alguma coisa é exatamente a interação de tudo. E essa interação de tudo nós podemos chamar de consciência, para ficar um pouco mais fácil, mais didático, para a gente poder pensar todas as outras coisas. A consciência, na realidade, seria o resultado, ou o campo, né? Talvez seja mais coerente pensarmos que a consciência passa a ser o palco onde tudo isso vai interagir. E dentro desse palco, de tudo isso interagindo, nós vamos construir resultados dessas interações. Então essas interações, elas conversando entre si, atritando entre si, tentando, às vezes até brigando entre si, vão chegar a algum lugar, vão chegar a algum tipo de conclusão, né? E aí a conclusão dessa interação é o que nós chamamos de experiência. E aí quando nós falamos que nós estamos conscientes de alguma coisa, é exatamente quando a gente chegou no resultado dessa interação, ou seja, a consciência ela vem da experiência. Não tem outra forma disso acontecer. Então, quando a gente diz assim que na verdade nós somos uma experiência, é isso que nós estamos querendo dizer. Nós só podemos realmente definir eu sou isso, ou eu entendo isso, ou eu sei isso a partir do momento que a gente realmente viveu isso. É muito diferente de estar na cabeça, de estar só na mente. É um processo que vai ter que passar pelos, digamos assim, por três aspectos, né? O mental, né? O pensar, o sentir e o agir, que é a união das duas coisas.
Se eu só pensar em alguma coisa, né, aqui mentalmente, isso é legal, isso não é legal, mas se eu nunca experimentei, se eu não sentir, se eu não agir, eu não posso dizer que eu sei que aquilo é o melhor ou que aquilo é pior. Se eu só sentir vontade, ou se eu só sentir alguma coisa, mas não elaborar na experiência um resultado daquilo que eu estava sentindo, aonde aquilo poderia chegar, eu também não posso dizer que eu realmente compreendo alguma coisa. Assim como se eu só fazer alguma coisa, mas sem estar presente emocionalmente, sem estar permitindo mentalmente, também é uma experiência mecânica por si só. É uma experiência que, no fim das contas, não fecha o ciclo. Então, tudo isso fica pendente dentro da gente. Então, na realidade, a gente não cumpre, digamos assim, quando a gente não tem a permissão, né, ou a união, a harmonia desses três aspectos principais que nós temos, a gente não consegue realmente, não elabora, fica pendente, né? Toda pendência vai fazer com que algo fique incompleto. Então essa parte incompleta é como se ela ficasse pedindo em algum ponto, em algum nível, o processo se completar. Então o que vai acontecer? Nós temos parcialmente consciência de muita coisa, ou algumas outras podemos ter uma consciência mais plena, mas o que é mais interessante a gente perceber é que dentro desses pensamentos, dessa ideia, e a gente sendo bem realista e bem franco com a gente mesmo, né, quase, né, não posso generalizar, mas é muito difícil que a gente esteja sempre intenso e tão harmônico em todos os aspectos da nossa vida, em todas as áreas da nossa vida, em relação a tudo que a gente está fazendo. Eu não digo nem experienciando, mas às vezes a gente só está fazendo. Então, por exemplo, a gente às vezes está no trabalho, mas com a cabeça longe, em outro lugar. A gente está com um relacionamento do lado de alguém, mas o sentimento está em outro. Nós podemos estar pensando naquilo que a gente gostaria de ter, mas estamos, né, nos movendo para outro lugar. Então, essas coisas, se elas não estão andando na mente, na consciência, no processo como um todo, nada está concluindo. Então, a gente precisa começar então a entender que a gente só consegue fechar o ciclo, primeiro, se nós realmente tivermos experiência, passarmos pela experiência. Então, nós nunca vamos saber. Segundo, não podemos nos proibir disso, né? Podemos sim elaborar a melhor forma, de repente, dependendo do que for, a melhor forma de fazermos, né? A gente não precisa também ficar, né, dar um de doido e não unir as três coisas. Tudo é muito bem colocado, né? A gente precisa saber colocar bem. Mas só depois que a gente consegue realmente fazer é que a gente vai ter uma conclusão. E em terceiro lugar, a gente é única e é intransferível. Ou seja, ninguém pode concluir experiência um pelo outro. Então não temos outras escolhas a não ser viver. Então quando a gente não está vivendo de fato por vários motivos, por várias coisas, tendo a nossa própria experiência, nós estamos simplesmente perdendo uma grande oportunidade de vida, que não se repete, que não volta, né? Não vai estar sempre com as mesmas configurações, porque se hoje nós estamos assim, amanhã não estamos mais. As pessoas que estão ao nosso redor não estão mais como estavam hoje. As circunstâncias não estão mais como estavam hoje, né? É aquela velha história, né, de que a gente não entra no mesmo rio duas vezes. Tanto porque o rio já não é o mesmo, tanto quanto nós também não somos mais o mesmo. É isso aí.